Agora o nosso assunto é a Operação Metástase, que investiga fraudes envolvendo o IPASGO e o INGO. Os HDs de 6 computadores do Hospital de Urgências de Goiânia foram furtados um dia antes da operação. Eu converso agora com a repórter Camila Rodrigues. Boa tarde para você, Camila. O Hugo foi aí um dos lugares onde a polícia cumpriu mandados? Exatamente, Michele. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o nosso telejornal. Sim, o Hospital de Urgências de Goiânia foi um dos 19 locais onde a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão aí durante a deflagração dessa operação, né? E um dia antes dessa operação, na madrugada de terça para quarta-feira, os computadores foram furtados. Os equipamentos tinham vindo da sede do Instituto Haver e estavam em um laboratório ali do Hugo, um laboratório já inativo. Foram furtados, como você disse, 6 HDs. O pessoal, os criminosos, desmontaram os gabinetes e levaram os HDs e os processadores. O INTS, que é a organização social que administra o Hugo, disse que os equipamentos faziam parte de um acervo da antiga sede do Instituto Haver e que estavam no Hugo há pouco mais de 6 meses. O Instituto disse que foi feito um boletim de ocorrência, que é esse aí que está na tela aí para vocês verem. Eles fizeram esse boletim de ocorrência. Inclusive, a Polícia Técnico-Científica colheu digitais e DNA para auxiliar nas investigações. E ontem nós acompanhamos o desenrolar dessa operação que investiga uma fraude aí que pode passar de mais de 50 milhões de reais no tratamento de pacientes com câncer. A reportagem da Danusa Azevedo, vamos ver. A operação cumpriu na manhã desta quinta-feira 19 mandados de busca e apreensão. Os alvos são sócios e profissionais do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, o INGO, e antigos servidores da cúpula do IPASGO. De acordo com a Polícia Civil, mais de 50 milhões de reais foram desviados da instituição pública durante 5 anos, de 2013 a 2018, através de aprovação de contas irregulares. Havia criação de um auditor robô, ou seja, tinha uma auditoria automática das contas do INGO, somente do INGO. Pelo menos nesse levantamento nós inclusive identificamos que a ordem partiu de um dos membros do alto escalão do IPASGO para a constituição desse auditor robô. Um segundo plano seria empresas que auditavam contas. Isso totalmente fora do padrão. O correto seria servidor público concursado a auditar conta de qualquer prestador. Mas a empresa terceirizada que tinha ligação com membros do alto escalão, diretor, gerente, presidente do IPASGO, essas empresas tinham auditorias viciadas de acordo com a conveniência da organização criminosa. Os altos números, ainda de acordo com as investigações, foram alcançados porque o INGO superfaturava medicamentos e o IPASGO impedia os valores corretos de chegar à Controladoria Geral do Estado. Carros, obras de arte, uma aeronave e dinheiro foram apreendidos. 20 pessoas estão sendo investigadas. De acordo com o secretário de Segurança Pública de Goiás, 8 pedidos de prisão foram negados pela Justiça. Além do superfaturamento de contas, ainda segundo a Polícia Civil, dentro do INGO foram encontrados medicamentos vencidos que estavam sendo utilizados nos pacientes. O caso mais grave detectado pelas investigações foi no final de 2017. Um idoso morreu dias depois de tomar uma medicação errada dentro do instituto. Era um todo único para prejudicar os usuários, para colocar em risco a vida dos usuários, inclusive com um caso já confirmado de morte por uso inadequado, medicamento contra o câncer mais barato, ineficaz, sabidamente ineficaz, mas que foi utilizado precipitando a morte de uma pessoa. Então, os fatos que foram apurados pela Polícia Civil, pela Controladoria Geral do Estado, com apoio da Polícia Técnico-Científica, são gravíssimos. 50 milhões desviados, uma pessoa morta, nenhum preso? Nós pedimos 8 prisões, A Justiça entendeu que não era a hora de prisão ainda, que não era o momento de prisão ainda, mas acatou todo o que nós pedimos, inclusive o bloqueio de cerca de 50 milhões de reais dos investigados. Pois é, e a direção do INGO falou sobre essa morte hoje pela manhã numa coletiva de imprensa. Vamos ouvir. Explicação de que essa acusação é indevida, já que esse paciente vinha de outra clínica de 2 tratamentos anteriores e recebeu um medicamento que ele é aprovado para tratar aquela doença.
Então, que nós acreditamos que ele faleceu em decorrência da piora pela doença e não pelo medicamento. Agora, isso caberá a quem nos acusa comprovar, né? Não se tem nenhum indício de desvio de conduta ou de prática ilícita do Instituto Goiano de Oncologia. O que o Ministério Público está fazendo? O que a Polícia Civil do Estado de Goiás está fazendo é apurando o que foi ventilado de forma leviana pelos nossos concorrentes. É um trabalho sério, um trabalho honesto, respeitoso e que merece aplausos. E como disse no início da entrevista, por mais que seja dolorosa a exposição, ela se faz necessária. Bom, e o IPASGO enviou uma nota para a imprensa e disse o seguinte, que apoia o andamento da operação e que as fraudes aconteceram nas gestões passadas, em que inclusive os primeiros indícios de fraudes e desvios apareceram numa auditoria promovida pela atual gestão do IPASGO, cujos dados foram enviados à Controladoria Geral do Estado. O IPASGO ressaltou que espera que todos os fatos relativos a tais denúncias sejam apurados. A gente também espera continuar acompanhando esse caso. Volto com você, Michele. Que inclusive é muito sério mesmo, né, Camila? É muita coisa envolvida que tem que ser averiguado. Obrigada pelas informações.